Pronto. Vou lá de volta. E aí? E deu... O vídeo está consumindo muita energia. Não, que na verdade eu nem sei o que foi. Eu acho que o cabo estava mal colocado. Aí eu ajustei tudo e voltou. Mas vocês viram que loucura? O ponto de controle, né, que é possível, que a gente chegou, por exemplo, melhor dizendo, né, o homem dominando a eletricidade dessa forma, como se fosse, né, um poder muito engraçado. É um show de apresentaram aí. Isso é bacana, né? O grau de controle que a gente tem sobre os fenômenos físicos e as tecnologias que a gente tem. Era o sonho de Tesla, né? Transferência de energia sem fio. Essa máquina que eles estão em cima, os atores, né? Os performáticos lá estavam em cima de uma torre de Tesla. Transferência de energia sem fio. Pelo que me parece, tem alguns equipamentos que já fazem, inclusive, isso, né? Carregador sem fio. Ó. Se funciona, já está funcionando, se essa tecnologia está bem. Deixa eu aqui partilhar com vocês minha tela para vocês verem o que eu estou fazendo. Por indução, exatamente. Quer ver? Olha aqui. Tem uma porção de coisa já à venda, né? Os carregadores por indução. Deve ser legal isso daqui, né? Essas plaquinhas aqui, ó, da Motorola. Viu? Então, já tem chegado alguma tecnologia com essa facilidade, né, com essa potência. Vocês já ouviram falar disso? A gente vai estudar indução, né? Tudo tem a ver com essa questão da domínio, né, dos fenômenos elétricos. Tá certo, pessoal? Vocês querem fazer algum comentário? O que vocês acharam? Já tinham visto uma apresentação assim? Vocês estão me ouvindo? Já tinha visto esse vídeo? Possivelmente. Vocês têm alguma opinião sobre essas questões de controle dos fenômenos físicos, tecnologia? Qual é a percepção de vocês? Vocês percebem que isso que a gente tem estudado, né, é a essência desse domínio, né? O que vocês acham disso?
Deixa eu desligar meu ventilador aqui, que tá fazendo muito barulho. Estão me ouvindo? Alô? Sim. Fiz uma pergunta. Vocês querem se pronunciar aí? Falem alguma coisa. Apresentei um show de eletricidade e vocês perceberam o domínio que foi possível obter ali daqueles fenômenos. O que vocês acham disso? Ninguém acha nada. Interessante como a tecnologia evoluiu juntamente com o domínio dos fenômenos. Exatamente, né, Vanessa? É muito interessante como ela evoluiu. E a gente, né, precisa perceber assim que só foi possível essa evolução porque teve gente que se dedicou a, a esses estudos, né? Então a gente deve bastante esse conhecimento a eles. E vocês acham que já foi tudo descoberto ou tem mais coisas para serem descobertas? A gente consegue evoluir mais? O que vocês acham? Tudo que existe para ser descoberto sobre ciência já chegou ao limite? Ou a gente. É muito louco pensar que quase nada existia, né? Há pouquíssimo tempo atrás. A Landson acha que a gente consegue evoluir mais. Na Carolina também. É, acho que a vida é uma enorme evolução e daqui a uns anos a tecnologia vai estar ainda mais evoluída. Não tenha dúvidas. Com certeza ainda tem mais. Um dos pontos cruciais ao ver da energia é a forma como armazenamos ela. Ainda é bem ineficiente. Ó, que interessante. É, porque né, a gente armazena basicamente nas baterias, né? E elas têm um volume muito grande. Então, tem gente pensando sobre isso daí, sim. Vão ficar, e as coisas vão ficando cada vez mais acessíveis. Quando as tecnologias elas se difundem, né, elas vão ficando mais acessíveis. Muito bem. Ah, vocês estão bem ligados, é isso aí. E, principalmente, precisa de pessoas que se dediquem a isso, né? Então, o nosso papel aqui como professor de física é alertar sobre, né, mostrar para vocês, para que não é todo mundo que vai se dedicar a isso daí, mas quanto mais vocês tiverem contato, né, certamente pessoas terão o desejo de fazer essa evolução acontecer. O mundo está tão modernizado, imagina daqui uns 20 anos, que a gente pensa que hoje é super modernizado, vai parecer quase nada. É. Aí, olha só,
tem um ponto interessante sobre isso, Maria Fernanda. Na linha que eu estou, né, comentando. As tecnologias também, Vanessa, ficarão cada vez mais acessíveis, mas vocês devem compreender que um país deve dominar, né, o seu próprio desenvolvimento. Você não acha isso? O que eu quero sempre destacar para vocês é que se a gente ficar dependente das tecnologias que os outros desenvolvem, a gente sempre vai ficar, né, como a palavra já disse, dependente. Então, pessoal, é importante que vocês reflitam sobre essa questão. A gente percebe, a gente sabe no Brasil, tem um déficit muito grande de jovens dispostos a se dedicar a essas questões, né? Principalmente profissionalmente, eles não seguem as carreiras de profissões que vão desenvolver tecnologia. Vocês estão entendendo? Então a gente, enquanto país, fica altamente dependente da tecnologia desenvolvida pelos outros. E aí que uma grande preocupação minha enquanto professor de física, isso. Ficar dependendo basicamente quem está na ponta, quem está na cabeça das tecnologias, do desenvolvimento de tecnologias, são esses países que, claro, fazem bastante investimento, né? Mas principalmente tem em seus jovens a consciência de que, enquanto nação, eles precisam se dedicar. Por mais difícil que possa ser ou aparecer, tem gente que precisa se dedicar a isso para que o seu país se torne forte. Vocês entendem a questão? Então é essa minhoquinha que eu quero colocar na cabeça de vocês. Quem tem de bom aqui acaba indo para fora, pois sabe que não terão apoio e nem investimento aqui no Brasil. Acontece muito, né? É outra questão muito. Atualmente, por exemplo, vocês estão vendo a degradação, né, que a ciência vem sofrendo no Brasil. Aqui, olha, por exemplo, só para vocês ficarem informados, CNPq é a agência agência de desenvolvimento, né, de talentos aqui no Brasil, de pós-graduação, né? E teve uma pane aí nos bancos de dados do servidor da agência. É o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O Brasil tem recebido atualmente ataques desde o governo de Michel Temer, tem, né, aumentado bastante o desmonte da nossa agência de tecnologia, né, desenvolvimento de tecnologia. Vocês estão vendo? Então, isso tudo parece até, né, um projeto enfraquecer tanto e aumentar tanto o desinteresse dos jovens pela ciência para manter o país, né, submisso. Vocês estão vendo até que ponto que a gente pode chegar
Não estou dizendo que é verdade, é uma perspectiva. Isso nos leva a pensar que até que as coisas desse tipo podem acontecer. Por que que a ciência tem recebido tantos ataques, né, tanto desmantelamento, tanto desacreditar, tantas ações para desacreditar a ciência, né, e, e causar o desinteresse dos nossos jovens pela ciência? Qual é o que se ganha com isso? Ou quem promove isso está ganhando o quê? Né? E quem promove isso, promove sob orientação de alguém? De quem? Será que isso é um plano orquestrado? Tudo isso vem à nossa cabeça. Por que isso está acontecendo no Brasil? Né? Por que nossos jovens têm tanto desinteresse nas áreas de exatas, né? É só porque acha que é difícil? E as pessoas, só porque acham que é difícil, desistem de certas questões, de certas ações? Então a gente tem tudo isso para refletir. Viu? Vocês acham essa reflexão importante? Vocês já pensaram sobre isso? É que muitas vezes não tem apoio de algumas pessoas próximas, né? Além de não ter, né, isso, eu acredito, aí é um ponto de vista meu, há uma tendência de fazer as pessoas acreditarem que elas não conseguem fazer isso sozinhas. É claro que é mais difícil. Você viu na aula passada que eu mostrei para você um vídeo do rapazinho que ganhou medalha de ouro na Olimpíadas Internacional de Física? As pessoas desacreditavam ele, faziam bullying com ele, não conversavam com ele. Ele era que era deixado de lado, entendeu? Era um rejeitadozinho, né? Queriam fazer ele desacreditar da potência dele. Mas, apesar de muitas vezes a gente não ter tanto apoio de algumas pessoas próximas, a gente aí sim que tem que tomar a ação, as rédeas, e mostrar que, por mais difícil que seja, você vai tentar. Você vai. E se você tentar, muito provavelmente, quanto mais força de tentar você tiver, você conseguirá. Então, é claro que isso vai causando, né, vai aumentando os obstáculos. Mas é como um atleta olímpico, né? O lançador de peso, aquele, parece o super incrível, né? O pai dos incríveis da Disney, aquele homem fortão, o sobrenome dele é Domani, teve até no Luciano Huck. Ele estava treinando num terreno baldio e ele ficou em 4º lugar em lançamento de peso nas Olimpíadas agora. 4º lugar para um cara que estava treinando não nas condições ideais. Teve problema de coluna, teve Covid, né? Quer dizer, apesar, isso que eu quero te chamar a atenção, Ana Carolina, é verdade o que você falou, mas a gente tem que encarar apenas como mais um obstáculo e tem que tentar superar. E tem que aprender a lidar com essas dificuldades e
o que pode surgir delas, né? As frustrações poderão acontecer. Então a gente tem que desenvolver essa potência, essa força de pensamento. Os atletas são do mesmo jeito, treinam, mas podem perder, né? O pessoal do vôlei, os meninos da vôlei de areia, né? Treinaram muito. Tem até um paraibense, né? Acho que é de João Pessoa mesmo, o rapaz. Ele foi treinar em Vitória, lá na minha cidade natal. Mas eles chegaram até um ponto e perderam. Mas eles têm que saber lidar com essa frustração, né? Tiveram muitas dificuldades e eles vão continuar tentando, né? E você vai fazer o seu papel, vai fazer a sua parte. Então, várias lições a gente tira disso, a gente, né, pode refletir, viu? O que eu quero fazer com tudo isso é que vocês despertem atenção para as disciplinas que vocês achem difíceis. O que a gente achar mais difícil é ali que a gente tem que colocar energia. Exige da gente muita disciplina isso, muita força de vontade, muito querer se superar. Então eu vejo algumas situações em que, né, vocês têm essa mentalidade e é normal, mas a gente tem que pensar em superação. Por conta disso tudo, por conta de país, por conta de nação, por conta de ataques que a gente sofre, né? Por conta de condição social que a gente tem. Então, eles querem nos manter naquela posiçãozinha lá, baixa, dominada. Por isso que tem uma frase muito linda, tem uma frase, eu acho que é de Paulo Freire, educação é o maior ato de rebeldia. Aqui o que Paulo Freire fala. E por isso que não gostam de Paulo Freire. Olha o pensamento dele, quer ver? Opa, cadê? Espera aí que eu vou ter que abrir de novo, eu acho que fiz besteira aqui. Cadê? Poxa. Paulo Freire, é a reflexão que ele faz. Seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica, né? Não é nem essa frase que eu comentei, mas esse pensamento também é legal. Então, por isso que essa daqui, ó, estava lá em cima. É uma das frases, né? Quando se nasce pobre, o maior ato de rebeldia contra o sistema é você ser estudioso, é você estudar. Estudar é o maior ato de rebeldia contra o sistema. Percebem isso?
Então, vão querer fazer que a gente acredite que é difícil, vão botar obstáculos, vai ser custoso, mas mostrem que é possível. Tiver seguido outra área, às vezes as pessoas não seguem por preconceitos familiares e falta de apoio. Infelizmente, isso acontece muito. Exatamente. Então, né? É claro que a gente tem que fazer o que nosso coração toca. O que eu estou querendo dizer é que muita gente é levada a acreditar que não consegue algo, principalmente estudar física e matemática, porque tem o sistema tem uma tendência a fazer isso. A gente está tentando desmistificar tudo isso. Ok? Vamos lá ao nosso assunto? Já ficou o recado, eu acho que foi bem passado. Vocês compreendem bem pelo que vocês interagiram. Então a gente está falando sobre corrente elétrica, né? Ela é causada, então, por uma diferença de potencial elétrico, aquela questão que a gente tinha estudado, então está tudo interligado, certo? A gente também pode explicar o surgimento da corrente elétrica por meio do conceito de campo elétrico, né? Então, campo elétrico, potencial elétrico e corrente elétrica são conceitos que estão interligados. E aí, quando o condutor, o fio elétrico, por exemplo, tem as suas extremidades ligadas a uma diferença de potencial, na verdade, lá no interior do condutor, surge um campo elétrico orientado no sentido do menor potencial. Por isso, uma força elétrica atua nos portadores de cargas, ou seja, os elétrons, né? E eles passam a se deslocar, criando então a corrente elétrica, que é o efeito, aquele efeito que vocês viram, né? Dos raios naquele vídeo, certo? Observação: em alguns casos, essa corrente elétrica é temporária. Após um intervalo de tempo, os potenciais das extremidades do condutor ficarão iguais, e aí não há mais diferença de potencial e nem campo elétrico, e a corrente cessa. Tá vendo? Para manter a diferença de potencial, a gente usa uma bateria, é o que a gente chama de gerador elétrico. O Zé Gabriel ele chamou a atenção sobre isso. Uma das maiores dificuldades tecnológicas é a questão do armazenamento da energia. Cada vez mais tem sido desenvolvido tecnologias para armazenamento da energia elétrica em menos espaço. Uma boa quantidade de energia elétrica e pouco espaço. Vamos à forma matemática da intensidade da corrente elétrica. Então, como é que a gente mensura isso? Se é um fenômeno físico, se é um conceito físico, a gente tem como medir. Tudo em física a gente consegue medir. A gente vai medir a corrente elétrica como a relação entre carga total que atravessa uma determinada superfície, certo? Essa superfície é a seção transversal do condutor. O que é a seção transversal? Então, vocês têm, eu vou desenhar aqui, olha, um fio que a gente conhece, um fio tem esse formato, né? Cilíndrico, tá vendo?
a área da seção transversal é essa área aqui. É a tampa do cilindro que o fio representa. Tá vendo? Aqui dentro do fio que eu estou fazendo o desenho, a corrente elétrica circula, né? Caminha. Ela precisa, né, passar de um lugar de um potencial para o outro. Maior para o menor potencial. Tá vendo? É essa região que eu risquei, essa região aqui, a gente fala em matemática região achurada, né? Cadê? Deixa eu colocar aqui a região achurada. A gente querendo aqui. Deixa eu ver aqui. Só me certificar. Achurada. Achurada. É isso mesmo, né? O CH. Eu fiquei em dúvida. Então, a região achurada essa região achurada é a superfície. Nesse caso, de um fio elétrico cilíndrico, essa região achurada, se a gente fosse calcular, isso aqui é um círculo, tá? Essa região circular tem uma área. Como é que a gente calcula a área de uma região circular? Vamos ver como é que vocês estão de geometria. E aí? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você tem um fio. Um fio é uma região, é um elemento cilíndrico. A corrente é calculada como a carga que atravessa a superfície da seção transversal do fio. Seção transversal de um fio tem uma região circular. Então a gente precisa saber calcular a área do círculo. Vocês já ouviram falar disso? Vocês sabem calcular a área do círculo? Em terceiro ano. Tá vendo aí os desafios que vocês precisam superar? πr sobre 2. Exato, Vanessa, muito bem. Né? O cálculo da área do círculo, né? Então essa área aqui, que a gente chama de S, ou chama de A, tanto faz, ela é calculada como π vezes R ao quadrado. E o que é esse R? O raio. O raio da circunferência, né? Esse R é o raio da circunferência. Então, se a gente for ver aqui, vou desenhar com a outra caneta aqui. O que vai destacar aqui? O raio
Aí a gente tem que saber o que é o raio da circunferência, né? Ele é a medida que sai do centro do círculo, né, da circunferência, e até a sua borda, não é isso? Até a sua borda. Então a gente tem esses elementos, viu, pessoal? Num círculo é importante a gente reconhecer esses elementos. Quais outros elementos importantes a gente verifica na circunferência? Diâmetro. O diâmetro, muito bem. E o diâmetro, vocês também devem saber que é a medida que pode ser escrita como 2 vezes o raio dessa circunferência. Não é isso? Então, essa área da superfície circular, vocês podem, às vezes, encontrar assim, ó. Dependendo do exercício, acho que a gente vai ter exercícios desse tipo, que a gente não sabe o raio, ou aliás, ele não foi dado. Ele pode ser expresso em termos do diâmetro. Diâmetro, o raio é o diâmetro sobre 2. E se tiver ao quadrado, essa equação ela vai ser expressa assim, ó. A superfície vai ser π diâmetro ao quadrado sobre 4. Tá vendo? Então, olha, a gente pode encontrar a área da superfície expressa em termos do raio da circunferência, mas também pode estar em função do diâmetro da circunferência. Então, fiquem espertos que essa é a parte matemática desse assunto todo que a gente está vendo. Então, a quantidade de carga que atravessa essa superfície é atravessar mesmo. A superfície está aqui, o fio está aqui, né? Então, olha, a gente vê a corrente atravessando, né? É a carga que passa sobre essa superfície num intervalo de tempo. Então, vou apagar aqui o desenho, mas como a gente está gravando, vocês vão poder ver depois. Tá vendo aqui? Eu vou ter que apagar aqui. Não quis apagar? Deixa eu fazer um negócio aqui. Vai apagar tudo. Bem, para não ficar a animação suja. Então, aquela questão da área que eu falei foi uma revisão da geometria, e aqui está a nossa fórmula matemática que traduz a física do nosso problema. A corrente I é igual à carga total Q que atravessa a superfície do condutor num determinado intervalo de tempo ΔT. Tá vendo? Nas soluções eletrolíticas, essa carga total é a carga positiva mais a carga negativa.
em módulo, né? Lembrem-se que essa barrinha também, matematicamente, significa o módulo. Ou seja, o valor absoluto. Se for um valor negativo, dentro do módulo, você, né, módulo de menos 2 é 2. Então, é a soma dessas duas parcelas em módulo. Tá certo, pessoal? Isso daqui é a corrente elétrica. É a carga que atravessa a superfície num determinado tempo. Como é que a gente expressa a carga elétrica? No sistema internacional, é Coulomb por segundo. Porque carga é Coulomb e tempo é segundo. Então, a corrente elétrica é Coulomb por segundo. A gente chama isso de ampere. Para não ficar falando Coulomb por segundo, você também pode usar a unidade ampere. Logo, a corrente elétrica, e ela tem essa unidade aqui, ampere. É simbolizado pelo A, tá? A unidade de carga é essa. Unidade de corrente, melhor dizendo. Unidade de corrente elétrica. Não vou escrever, não. Unidade de corrente elétrica é o ampere, ou Coulomb por segundo. É claro que a gente vai usar os submúltiplos, certo? Assim como a gente usou os submúltiplos da carga, a gente tem os submúltiplos da corrente elétrica, do ampere. Então você tem miliampere. Se você vê o Mzinho na frente, é representado por 10 a menos 3. Se você vê o Mi, a letrinha Mi na frente do A, a potência correspondente é 10 a menos 6. Você vê o nano, o Nzinho, a fração correspondente é 10 a menos 9. E se você vê o Pzinho na frente, a potência correspondente é 10 a menos 12. Tá vendo, pessoal? Isso daqui, trabalhar com potências de base 10 persegue a gente no terceiro ano do ensino médio. A gente tem que saber trabalhar com potências normalmente, assim, com facilidade. Então, sempre que a gente oferecer atividades, vocês tentem fazer para vocês desenvolverem a habilidade disso, de trabalhar com potências. Coisa muito importante é a convenção de o que é o sentido da corrente elétrica. Tá? Os condutores sólidos, inicialmente pensava-se que a corrente elétrica era consequência do movimento das cargas positivas, né, e não das negativas. Então, ficou convencionado, né, desde lá atrás, que as cargas positivas é que se movimentavam. Mas depois foi verificado o contrário. Mas já tinham desenvolvido toda a teoria dessa maneira, convencional. Então, o sentido da corrente é do maior para o menor potencial. Essa é a convenção que foi utilizada. Na realidade, o sentido real da corrente elétrica é do potencial menor para o maior. Ou seja, é o contrário do sentido do campo elétrico estabelecido no interior do condutor. Tá vendo? Mas é só uma questão teórica, só para a gente ficar sabendo. Nos nossos exercícios, a gente sempre vai levar em consideração essa condição aqui. O sentido convencional da corrente elétrica sempre vai partir do positivo para o negativo.
vocês vão ver que a gente vai fazer desenhos desse tipo aqui, ó. Você tem uma fonte, aí você tem o terminal positivo, é esse, da barrinha maior, e você tem o potencial negativo aqui, a barrinha menor. O sentido da corrente é sempre do maior para o menor potencial. Tá vendo? A corrente I sempre vai percorrer do maior para o menor potencial no sentido convencional. Tá certo? Aí ele vai passar pela resistência, e aqui a gente diz que tem um potencial, a gente vai chamar de V, né? Que a gente chama de V, ou seja, é o potencial da bateria, gerando uma tensão entre os terminais positivos e negativos. Surge a corrente passa pela resistência e a gente tem uma queda de tensão nessa resistência. Tá vendo? Então, vai ter uma queda de tensão devido a essa resistência. Vê? Que legal? E a gente tem condição de calcular essa queda de tensão conhecendo a resistência. Tá vendo? É esse tipo de análise que a gente vai começar a estudar. Vocês compreenderam o que eu estou falando até agora? Alguma dúvida? E vale 3,14, é a medida do lado, do raio do círculo. Muito bem. E a continuação do assunto eu acabei de comentar para vocês. Tá tudo bem? Vocês vão dar uma lida, obviamente, né? E se surgir alguma dúvida, vocês entrem em contato. Olha aqui. Aí, essa ideia da corrente elétrica é como se fosse um fluxo, entendeu? É um fluxo de cargas elétricas fluindo sobre o fio. O fio são essas linhas pretas. Se ele percorre até este ponto e ele se divide, se bifurca em 3 novos caminhos, essa corrente original se divide, tá vendo? Se divide de maneira que a soma dessas novas correntes é igual à corrente original. Mas elas não se dividem igualmente não, viu? Elas se dividem de maneira que a soma das correntes seja igual à corrente original. Mas não quer dizer que se aqui é 9, a corrente I é 9, aí dividiu 3 para cada lado. Não, vai depender de outras circunstâncias. Tá certo? Mas vai se distribuir de maneira que a soma das 3 novas correntes seja igual à corrente original. Isso é importantíssimo. Compreendem essa parte também que eu acabei de falar? Sim. Sim. Beleza. Tá. E olha só, que tipos de corrente elétrica nós podemos lidar?
podemos lidar com dois tipos de corrente elétrica. A corrente que a gente denomina contínua e a corrente que a gente denomina alternada, ou pode ser também pulsante, né? Normalmente a corrente que a gente tem nas nossas casas são correntes alternadas, e as correntes das baterias são correntes contínuas. Então, quando a intensidade da corrente e o sentido de deslocamento permanece também constante, a gente vai dizer que essa corrente é contínua. Certo? A representação do gráfico, se a gente fosse representar num gráfico como uma função, né? Essa corrente é uma função do tempo, tá vendo? I é corrente e T é o tempo. Se você fosse representar essa função, olha aqui, ó. Você terá uma função matemática I em função de T é igual uma constante, nesse caso, esse valor I minúsculo aqui, tá vendo? Então, pode ser, por exemplo, I igual a 5 ampere. Por exemplo, I igual a 5 ampere. Então, é sempre um valor constante. 5 ampere. Tá vendo? Aí, olha, a corrente num determinado intervalo de tempo, ó, do tempo T1 para o tempo T2, a corrente é dada pela área do gráfico. A área abaixo do gráfico. Você também pode calcular o I por aqui, pela forma gráfica. Tá vendo? Essa é a forma de anotar essa informação gráfica de uma maneira matemática, tá vendo? Então são linguagens que a gente precisa dominar. A linguagem matemática, né, de símbolos, a linguagem gráfica e a linguagem escrita, né? Então tudo que a gente escreve é o conceito físico. A gente tem condições de expressar esse conceito físico de uma forma matemática e até mesmo de uma forma gráfica. No Enem é cobrado muitíssimo isso. É dado um texto gigante para você ler, aí você vai interpretar, você tem que ter capacidade de interpretação daquele texto, e as questões podem ser por meio de fórmulas, podem ser por meio de gráficos, de tabelas. Então você tem que conseguir fazer essas associações. Já perceberam isso? Então a gente tem que, né, treinar, a gente tem que estar atento e dominar essas formas de linguagem. Ok? A linguagem escrita, a linguagem de símbolo matemático e a linguagem gráfica. A gente tem que saber ler os gráficos, a gente tem que saber quais são as fórmulas matemáticas e eu tenho que saber quais são os conceitos. A corrente pulsante, olha só como é diferente. Tá vendo? Vai ser esse gráfico aqui. É diferente, né? A função matemática é diferente daqui de cima. A função matemática que representa esse gráfico aqui é bem diferente. A gente nem sabe, né? De antemão a gente não sabe que função é essa. Pode ser, por exemplo, está aparecendo um cosseno ao quadrado ou um seno ao quadrado, né? A gente pode ter, por exemplo,
uma função, por exemplo, essa corrente pulsante que vai depender aqui desse tempo t, pode ser o período, né? Ela pode ser alguma coisa em função de um seno ao quadrado. Seno ao quadrado de alguma coisa. Se é do período, vamos botar aqui de ômega t, onde ômega é a frequência angular, né? Num momento apropriado, eu posso fazer uma revisão. Acho que vou fazer essa revisão no aulão do pós-médio. Um aulão sobre movimento circular. Vocês lembram de alguma coisa de movimento circular? Acho que não, né? Vocês lembram? O que é frequência angular, período? Hein? Seria uma boa fazer uma revisão dessas questões? Frequência angular? Frequência... Oi? Seria uma boa fazer uma revisão. Tá certo. Então, né, acho que lá na aula do aulão do pós-médio eu vou tratar desse assunto, viu? Porque é um assunto complementar a isso que a gente está vendo aqui. Vocês já estudaram funções trigonométricas em matemática? Sabe qual é o aspecto do gráfico do seno e do cosseno, né? Aí vocês já fizeram o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado? Geralmente a gente faz só vê o seno, função cosseno. Vocês estudaram isso também? Sim, professor. Sim. Então tá certo. Ok, então, tá vendo? Essas são as ferramentas matemáticas que a gente vai utilizar para estudar e trabalhar com os gráficos de corrente, ok? Olha aí a corrente alternada. Uma propriedade importante. O cálculo da área da figura sobre a linha do gráfico é numericamente igual ao módulo da carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor num certo intervalo de tempo. Silêncio, mas o cachorrinho aqui está bravo. O gráfico da área é numericamente igual à carga. Certo? Cometi um engano aqui. Fiz essa seta aqui, mas não é para ter essa setinha aqui, não. Pode fazer vocês entenderem que a área desse gráfico é a corrente, não é. É numericamente igual à carga que atravessa a área. Desculpem aí o equívoco. Essa setinha não é para existir. Agora, a função da corrente aqui em função do tempo é uma constante que a gente, por exemplo, pode ser 5, 10, depende, né? É uma constante, é um número fixo. Ok. Aí, para a gente finalizar por hoje, eu vou mostrar aqui
alguns efeitos da corrente elétrica, tá? Os caras estavam lá brincando no começo da aula, mas todo mundo sabe que é bastante perigoso, né? Há acidentes muito graves com mortes acontecem e é uma coisa muito feia. Na verdade, os elétrons livres são acelerados no interior dos condutores e eles colidem com os átomos do material. Essas colisões transferem energia, fazendo que os átomos aumentem sua vibração. Essa situação é evidenciada pelo aumento da temperatura do condutor, gerando calor. Esse é conhecido como o efeito Joule. Então, chuveiros, ferro elétrico, fusível, campainha, lâmpada, tudo isso provoca, né, se você tiver um contato com a corrente elétrica diretamente, queimaduras gravíssimas. Todo mundo sabe disso, né? Quando a corrente elétrica atravessa, por exemplo, uma solução de ácido sulfúrico, a gente vê a formação de gases, né, em cada lado dos terminais, seriam ele do cátodo e do anodo, né, que concentra as cargas positivas e negativas, e a corrente produz uma ação sobre os elementos da substância. Também a gente tem o efeito magnético da corrente elétrica, porque a corrente elétrica por si, ela produz em torno do condutor um campo magnético. Tem um efeito luminoso por conta da questão do calor, certo? E o efeito fisiológico, que é essa queimadura, né? Inclusive, ela interfere com o coração, né? Que tem a sua pulsação, ela modifica, né? A pulsação, dá disritmia e até paradas cardíacas. Olha as queimaduras os danos que é causado no corpo. Então, causa alteração do batimento, contração muscular, formigamento, dores. Outro fator que pode causar dano ao corpo humano é o trajeto que a corrente faz, causando justamente essa alteração do ritmo cardíaco. E os choques mais perigosos ocorrem quando uma pessoa segura com as duas mãos o fio elétrico, pois o caminho ao ser percorrido pela corrente elétrica fica mais próximo do coração, fecha o circuito, né? É muito perigoso. Então, se a corrente for na casa dos miliamperes, você vai sentir apenas um formigamento. Se for até 10 miliamperes, né? De 10 mili a 20 milis, você já sente uma dorzinha e um formigamento forte. Tá vendo? É uma amperagem baixa, já dá uma dorzinha. Se for um pouco mais, você já tem convulsão e parada respiratória. De 100 miliampere a 200 miliamperes, ou seja, 2 amperes, você já causa fibrilação, que é alteração do batimento. E acima de 200 miliamperes já é caixão, parada cardíaca e queimaduras. Tá vendo? Então é perigosíssimo. Tem várias dicas para ficar ligado, né? Aterramento, né? Nas instalações elétricas. Evitar mudar a chave do chuveiro, se ele estiver ligado, sempre tem que desligar para mudar a posição da chave do chuveiro. Nunca ficar usando celular com ele na tomada, né? Todo mundo já sabe disso.
Se tem alguma coisa dando choque, geladeira, quando você pega, às vezes na geladeira, tem alguma coisinha escapando e você toma um choquezinho. A geladeira está um pouco mais usada, né? Elas vão apresentando esses perigos aí. E a gente tem que ficar atento. Agora, primeiros socorros para vítimas de um choque elétrico, você tem que imediatamente tentar desligar a fonte, né? Aí você tem que usar alguma coisa isolante para poder desligar ou afastar a pessoa, né? Nunca vá tocar a pessoa que está tomando choque, porque você vai fazer aquele trenzinho de choque, né? Você tem que imediatamente desligar a fonte e afastar a pessoa com algo isolante. Nunca entrar em contato direto. E socorrer, né? Imediatamente tem que socorrer a pessoa. Quanto mais tempo passar, mais chance de ser a vítima, né? Vai acontecer. As técnicas de primeiros socorros são amplamente divulgadas aí. A gente precisa dar um pouquinho de atenção. Olha aí a tabelinha, quanto tempo de salvamento. Se no primeiro minuto a pessoa é socorrida, tem grande chance de reanimar a vítima. Agora, se ficar muito tempo, as chances vão caindo progressivamente. É um negócio até tenebroso de se falar, né? O choque elétrico pode causar interrupção do funcionamento dos órgãos, queimaduras, asfixia, a língua se enrola, e só coisa horrorosa aqui. Vou deixar o slide e vocês vão ver. Tá bom? Existem métodos para reanimação. É uma questão aí para a gente também poder ficar atento. Oi. E no caso de raio? No caso do raio, é a melhor maneira de se abrigar. Se você tiver algum automóvel por perto, é entrar dentro do automóvel. Agora, nunca debaixo de árvores, né? Se você estiver num campo vazio, sem nada, a melhor coisa para se fazer é você ficar toda enroladinha. Agarra, senta com os joelhos próximos das pernas, com as pernas no peito, né? Se enrola, posição fetal, e esconde a cabeça. E claro, não pode nem ficar muito tempo naquela, né? É só uma situação assim, de desespero mesmo. Porque até esperar aquela tempestade passar e você naquela posição ali, é menos provável que você seja atingido. Mas geralmente você se abrigar dentro de um carro é o ideal, porque ali você está isolado, né? Na carcaça metálica do carro é que isola, não é por causa do pneu, entendeu? Agora você tem que ter a preocupação de não estar carregando, né, coisas metálicas, e você faz essa posição de se enrolar porque existe uma força de atração, digamos assim, uma propriedade das pontas conseguirem concentrar as cargas elétricas. Aí o raio é direcionado para as pontas, entendeu? Então, se você fizer assim com o dedinho e apontar, é claro que
vai vir em cima de você. Viu? É bem tenso esse assunto aí. Mas, enfim, é importante saber. E por isso está aí nos slides. Vocês terão acesso. Mas a parte, digamos assim, mais interessante, no meu ponto de vista, é a gente explorar a partir das próximas aulas esse aspecto matemático, que eu dei um panorama aqui para vocês. Então, se eu fosse dizer, o que a gente vai explorar da matemática desse assunto? Novamente, potências, né? Agora a gente vai ver alguma coisa sobre áreas, como a gente viu no início, muitos gráficos e dominar funções, certo? Dominar funções, inclusive as funções trigonométricas também podem ser solicitadas. Então, o panorama matemático do assunto é esse. Então, vocês se dediquem a revisão desses assuntos de matemática, para a gente explorar nas próximas aulas. Diga, Amanda. Vou falar por aqui. Era só um comentário que eu vi uma vez que um casal foi atingido por um raio, só que eles sobreviveram porque eles estavam de mãos dadas. Acho que eles dividiram a carga, né? E não foi tão forte em um só. Não sei dessa não ouvi essa reportagem e não acredito nessa razão de eles não terem. Eu vou verificar, eu posso dar uma pesquisada e vou ver. É estranho, né? Se sobreviveram, não sei se foi porque dividiu a carga. Porque imagine, a carga de um raio desse e a tensão e a corrente são altíssimas, muito superiores do que o corpo humano suporta. Mesmo que fosse dividida, não haveria razão de eles não terem morrido por causa disso. Tem raio que cai e mata 20, 30 cabeças de gados ao mesmo tempo. Então, dividiu ali para todo mundo, mas é tão alto que mata, entendeu? Então, essa razão de que você leu, a princípio eu desconfio. Eu não vejo razão deles terem sobrevivido por causa disso. Compreende? Uhum. Eu não sei se é verdade, né? Mas eu quis comentar justamente para o senhor esclarecer, né? Não, perfeito, ótimo. Ótimo exemplo. E a análise crítica que eu faria é essa. Essa reportagem está dizendo que eles sobreviveram porque estavam de mãozinhas dadas. Acho que é uma coisa muito romântica, no mínimo, né? As vaquinhas lá morrem aos montes, tadinhas, e dividiram aquela carga todinha também. É muito alto para qualquer um suportar. Tem aqui, deixa eu ver. Reportagem no Yahoo. Cadê? Esse negócio aqui é muito louco, né? Essas reportagens aqui. Não apareceu, não. Tem que copiar o link todo, professor. Deixa eu ver.
Não copiou. Vamos ver que eu fiquei curioso. Por estar de mãos dadas. Você acredita, ó, é uma historinha romântica, viu? Ah, amor pode salvar vidas. O médico que atendeu explicou como o amor evitou a tragédia. Estavam de mãos dadas, isso ajudou a difundir a corrente elétrica que correu através de seus corpos. Hein? Eu acho que meio que, no caso, dividiu a corrente elétrica, foi isso? Mas não é uma razão científica. E vocês veem que a reportagem não tem nenhuma fonte de informação. Que médico foi que disse isso? Quem é que disse isso? Se ele realmente disse isso? Esse negócio é muito louco, né, galera? Essas informações assim malucas, a gente vai atrás da fundamentação da informação e a gente não encontra nada, né? E aí, será que alguém só não escreveu isso daí porque é uma coisa mais linda? Ai, não morreu porque estava de mão dada. Você tá entendendo? Eu, particularmente, nem leio essas coisas. Porque se a gente procura alguma informação mais aprofundada, a gente percebe que não tem fundamento, não tem explicação. Aí não tem como dar credibilidade a uma reportagenzinha assim, né? É só coisinha que escreveram. Compreende, galera? É chato, né? A gente tem a tendência de achar lindo e até acreditar. Ah, pode ser, é porque dividiu a corrente. Não acredito que tenha sido por isso. Se sobreviveu, deve ter outra explicação. E quando a gente lê essas noticiazinhas, a gente percebe que não tem informação mais aprofundada, né? Depoimento mesmo, se o cara é médico mesmo, se isso de fato aconteceu. Quer dizer, balela, eu acho que é. Duvidoso, muito duvidoso. Tá certo, galera? Ficamos assim, então. Vou fazer a chamada para na próxima aula a gente dar continuidade aos exercícios. Então vocês deem logo uma olhada em matemática, o que vocês precisarem aí de reforço. Vocês já têm uma visão do que é estudar funções, estudar potências, tá bom? Eu vou deixar na aula de hoje alguns exemplos resolvidos para vocês poderem estudar. Até a próxima aula. Professor, olha o chat aí rapidinho. Ah, tá. Peraí. Ah, tem justamente o contrário. Atingido por raio, casal morre de mãos dadas. A mesma coisa ao contrário. Tá vendo? Pois é, galera. Essa galera escreve de tudo. A internet é muito louco. Era isso? Era.
Aí, tá vendo? É pra desconfiar quando a gente vê um negócio desse. Aparenta. E isso que é perigoso, hein, gente? Nessas notícias falsas, nesses fake news, tudo parece até fazer sentido, entendeu? Eles travestem de verdade e faz parecer que faz todo sentido. Mas o que eu oriento é que vocês façam isso. Procurem. Quem é? Foi quem falou? Existe mesmo? Falou mesmo? Estudou mesmo? É um médico mesmo? É um cientista? Cadê o artigo, o papel, o trabalho, o estudo publicado numa revista científica séria? Entendeu? Tem que ir fundo na notícia. Tem que ir fundo na notícia, não é só ler, achar lindo, ai. Ou então bateu com minhas ideias aqui, que era o que eu pensava. Não, vão dar valor à ciência verídica, a ciência de verdade. É aquela que você tem todo um processo, uma metodologia científica por trás daquela afirmação. Pois é. Todo mundo está liberado. Terminou. Tá bom? Abraço. Até a próxima.